Provérbios capítulo 3, do verso 5 e verso 6, a palavra do Senhor diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, nós nos colocamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença e clamamos, Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, guia-me nessa noite como instrumento do Senhor para instruir os Teus filhos, Pai amado, nesse tempo, Deus Santo, onde decisões são tão importantes. Pai amado, conduze-nos por amor da Tua palavra, conduze-nos por amor do Teu Espírito e derrama sobre nós esse mesmo Espírito, Pai. Senhor, que não seja o som da minha voz, que não seja o som da minha vontade, mas que seja o Senhor a falar conosco nesse momento. Para a glória do Teu nome, assim nós oramos, em o nome de Jesus, conduze-nos em tudo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem de hoje é o poder das decisões. Sabe, nós temos que tomar decisões todo instante. Estamos num ano onde decisões vão ter que ser tomadas durante todo o segmento dele. Deus deu para nós o mês de janeiro como mês da decisão, para que nós nos preparemos, para que nós entendamos que as decisões tomadas no mês de janeiro são decisões que podem afetar todo o rumo da nossa vida no ano 2021. Muitas pessoas tomaram decisões desastrosas na vida e até hoje estão sofrendo consequências amargas e às vezes ficam procurando culpados para a colheita desastrosa que vivem nos dias de hoje. Uma coisa que precisa ficar muito clara na mente de todos é que o que nós plantamos hoje, nós colheremos certamente amanhã. O que você plantou ontem é o que você está colhendo hoje. Agora a grande decisão é, se o que eu plantei ontem é o que eu estou colhendo hoje, o resultado do que eu vivo hoje é o que eu plantei ontem, então eu preciso fazer um plantio melhor do que eu já fiz. Eu preciso fazer desse ano de 2021 um plantio melhor do que eu fiz nos outros anos da minha vida, para que eu possa ter uma colheita abençoada pelo Senhor. Sabe, tudo na nossa vida está envolvido com decisões. Tem muitas pessoas que, ao invés de cumprirem os princípios que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo, preferem tomar as decisões segundo a sua própria vontade. E hoje eu quero ensinar para você, guiado pelo Espírito Santo, isso é uma palavra de instrução da parte de Deus para nós. E eu quero ensinar para você, guiado pelo Espírito Santo, quatro princípios importantíssimos, para que você e eu tomemos decisões guiadas pelo Senhor. O primeiro desses princípios é a oração. Todas as minhas decisões precisam ser colocadas diante do Senhor por meio da oração. Nós não podemos tomar decisões importantes, sabe, que de fato vão influenciar no curso da nossa vida, sem antes orarmos ao Senhor. O grande problema, presbítero Ronaldo, é que tem pessoas que fazem assim: não, eu vou orar a Deus antes de tomar uma decisão. E aí, dobram o joelho, fazem uma oração, Deus não dá nenhuma resposta, levanta dali e já vai resolver a vida e fazer as coisas que tem que fazer e tomar as decisões, sem esperar sequer uma resposta de Deus. Ah, eu já orei, agora eu vou lá e faço. Não. Você já teve a resposta do Senhor? Então nós já aprendemos aqui, através da palavra de Deus, que existem 3 formas de Deus nos responder: o sim, o não e o silêncio. O silêncio representa o quê? O sim é sim, o não de Deus é não, definitivamente. E o silêncio de Deus é: espere mais um pouco, continue clamando, continue buscando. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então o silêncio de Deus provoca nos filhos de Deus uma busca mais intensa. Aí você não recebeu a resposta de Deus e já quer sair decidindo a sua vida, fazendo tudo, e depois quebra a cara e se arrepende, chora, e aí colhe frutos amargos, e isso é muito triste. Tem uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: não tome nenhuma decisão importante antes de orar. Suas decisões precisam ser submetidas àquele que tem a palavra final. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, mostra isso com muita clareza. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por meio dele o amém, para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio. Tantas quantas forem as promessas de Deus para a sua vida, em Jesus está o sim. E é através da palavra dele
que o amém será liberado e aquilo que você precisa vai acontecer e vai se manifestar e vai ser bênção para a sua vida. Mas se nele está o sim e o amém, então antes de tomar qualquer decisão eu devo orar e colocar diante dele. Mas aí talvez você diga assim, mas eu estou orando e Deus não responde. E aí Deus está dizendo para você, então continue orando até que a resposta venha. Não faça, não decida, não resolva antes que a resposta venha. Deus está falando com uma pessoa aqui de modo muito claro, que chegou diante dessa mensagem e estava a ponto de tomar uma decisão que ia destruir a sua vida, uma decisão desastrosa, e Deus te colocou aqui nessa noite para você entender: não tome nenhuma decisão sem a direção do Senhor, espere Ele dar a resposta. Jesus nos ensina perseverança em Mateus capítulo 7, verso 7, quando Ele diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ele nos ensina perseverança. Procure, bata, busque. Não pare enquanto você não receber a resposta, mas também não saia da porta até que a resposta venha. Lembra? O amigo foi lá de madrugada, bateu na porta, o que estava dentro da casa falou: mas eu já estou dormindo, meus filhos e eu já estamos deitados, já estamos prestes a dormir. Volta amanhã que eu te dou o que você me pede. Não, mas eu preciso para hoje. E ele insistiu. Jesus disse que aquele amigo que estava do lado de fora insistiu, até que o de dentro da casa se levantou e manifestou o favor que ele precisava. Olha Jesus ensinando a perseverança na oração. Não pare de orar. A resposta não veio, continue orando. O negócio é que nós somos tão preguiçosos que nós começamos a orar, a resposta não vem, a gente para de orar rápido. Só que você não faz o mesmo quando você está buscando algo que você realmente quer com toda a força, com toda a intensidade. O negócio é que é mais fácil desistir de orar a Deus e de esperar a resposta do Senhor e tentar fazer do seu jeito, e aí se der certo Deus, se não der quebra a cara e depois falar: por que Deus não me ajudou? E aí Deus diz: porque eu sou um Deus de princípios. Você busca uma resposta minha, então espere a resposta até que ela venha. E hoje o Senhor está dizendo para alguns aqui: espere mais um pouco, não se mova, não faça, não vá, espere, o Senhor está trabalhando em você primeiro. Aleluia, glória a Deus. Há uma outra frase que Deus nos deu que diz assim: a perseverança em oração nos ajuda a vencer a nossa ansiedade, porque o que arrebenta com a gente é a ansiedade. O que faz muita gente tomar decisões precipitadas é a ansiedade. Decisões precisam ser tomadas de modo livre de ansiedade. Porque se você permitir que a ansiedade domine o seu ser, você sempre vai tender a tomar decisões precipitadas. Quantas vezes você já errou na sua vida? Quantas vezes eu já errei na minha vida tomando decisões por causa da ansiedade? Então você vai aprender aqui nessa noite alguns princípios muito importantes. Dentro desses 4 princípios, coisas extremamente importantes. Fica ligado aí na palavra do Senhor. Veja, Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a orientação de Deus. Você tem decisões para tomar? Você está ansioso para resolver tudo logo? A orientação de Deus é: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos ao Senhor. E aí sim, depois de orar, apresentar ao Senhor, e com ações de graças. Sabe o que é ações de graças? Antes que o milagre já aconteceu aqui, antes da resposta vir, antes da manifestação de Deus, você já está dando graças a Deus. Senhor, eu não sei se vai ser um sim ou se vai ser um não, mas eu já te agradeço, porque eu creio que a tua resposta vai vir clara. Senhor, me dá uma resposta clara, uma resposta que eu entenda com facilidade. Sabe, às vezes falta que nós nos derramemos diante do Senhor com um coração sincero, colocando diante dele assim: Senhor, muitas vezes o Senhor fala comigo e eu não entendo, Senhor, porque eu sou muito pequena, minha mente é falha, eu não consigo compreender a dimensão da sua voz, a direção que o Senhor me dá. Às vezes eu fico confuso, eu não quero mais ser confundido, e eu vou orar nessa noite em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus te dê clareza no entendimento, e quando Deus falar com você, todas as vezes vai ser tão claro, como se alguém estivesse falando ali pertinho de você. Você crê nisso? Se você recebe isso, diga: eu creio em nome de Jesus.
Porque o problema é esse. Tem gente que fica confuso, não consegue entender, aí junta a ansiedade, junta não discernir a voz do Espírito, a voz da carne e a voz do inimigo, não consegue discernir essas coisas, e aí fica confuso, agitado. Mas quando você apresenta os seus pedidos a Deus pela oração e súplica, com ações de graças, a paz de Deus, veja o verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Creia nisso, toma posse disso em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão e fala assim: eu tomo posse em nome de Jesus, da paz de Deus, que vai guardar minha mente e meu coração, para que todas as minhas decisões estejam guiadas pelo Senhor. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, engrandeça o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem uma frase que Deus me deu que diz assim: quando oramos para tomar uma decisão, buscamos o conselho do melhor de todos os conselheiros, Deus. Ele é o melhor de todos os conselheiros. Às vezes a gente procura conselho de todo mundo. Vai falar com o colega de trabalho, vai falar com os amigos, vai falar com os familiares, vai falar com todo mundo, pedindo conselho de todo mundo. Só deixamos para pedir o conselho de Deus quando chega no último nível, no momento mais crítico. Aí você vai orar: ai Deus, me tira dessa luta. Ai, eu estraguei tudo, estraguei meu casamento, estraguei a minha vida, estraguei meu trabalho, joguei tudo fora. Aí chora. Mas antes de buscar o conselho das pessoas, busque o conselho de Deus. Ah, mas pastor, mas é tão difícil, porque eu oro e parece que Deus não fala comigo. E ele diz: continue orando, esse é o conselho de Deus então para você. Ah, pastor, mas eu oro e eu não entendo as respostas de Deus. Continue orando e você vai entender na hora certa, no momento certo. O problema é: não desista de falar com Ele, não desista de colocar diante dEle, não desista de clamar para que Ele venha e trabalhe na sua vida e faça o que é necessário. Antes de qualquer decisão, busque o conselho do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Sabe, agora, existem momentos na vida que a gente fica parado, pensando em tomar ou não uma decisão, quando na verdade não precisa nem orar nesse momento para poder tomar a decisão. Você sabia que existem momentos que você não precisa orar para tomar a decisão? Aí você fala: não pastor, mas o senhor está falando aí que eu tenho que sempre orar para poder tomar uma decisão. Eu não posso tomar decisão antes de orar. Sim, nós devemos orar sempre, mas existem decisões que não requer que você fique ali orando: Deus, fala comigo. Eu vou te dar um exemplo. Quando José estava diante da mulher de Potifar e ela queria que José se deitasse com ela, José precisou orar para perguntar a Deus: Deus, eu deito com essa mulher ou não deito? Não, José não precisou orar, porque a palavra de Deus já é clara. Existem coisas que não requer oração para que eu tome uma decisão, porque a Bíblia já deixa claro. Por isso que é importante o crente ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque existem erros que às vezes nós cometemos por falta de conhecimento do manual de instrução que nós temos da parte de Deus. Então veja, quando eu não preciso orar para decidir? Letra A: quando a decisão é de ordem natural e está dentro da livre agência que Deus nos concedeu. Eu vou orar para poder saber: Senhor, eu estou pensando se eu corto o cabelo ou deixo crescer. Senhor, é uma decisão que eu queria tomar, mas eu não sei, eu queria saber o que o senhor acha, eu corto ou não corto? Deus vai falar: faz o que você quiser, raspa a cabeça. Tem tanta coisa para poder resolver que implica de fato na sua vida, e você está querendo saber se raspa a cabeça ou não raspa, se deixa a barba crescer, se não deixa, se faz o que o Gabriel fez, esse desastre. Brincadeira, meu filho, a barba cresce de novo. A gente fica: ai Senhor, fala Deus, o que eu devo fazer? Não, tem coisas que estão dentro da nossa livre agência. Qual a cor da minha casa? Eu vou pintar minha casa de que cor? Deus, Senhor e Pai, qual é a cor da casa que eu devo pintar? Deus fala: eu não estou nem aí, pinta do que você quiser, deixa na massa branca se quiser, para mim não vai fazer diferença, não influencia na sua vida espiritual, não influencia na sua salvação, não influencia, sabe, em coisas importantes da sua vida. Tem coisas que estão dentro da nossa livre agência e nós devemos tomar a decisão. Então, quando eu não preciso orar? Letra A: quando a decisão é de ordem natural e está dentro da livre agência que Deus nos concedeu. Letra B: quando o que eu tenho que decidir já está descrito claramente na palavra de Deus. É como eu dei o exemplo de José aí. A Bíblia diz que nós podemos pecar? Não, a Bíblia diz que nós não devemos pecar.
Então eu não preciso orar para tomar a decisão de... eu estou pensando, aquele casalzinho de namorado, eu estou pensando em ir para a casa dela, ela está sozinha, eu vou ficar lá com ela. Ai, Senhor, vou ou não vou? Porque eu tenho medo de pecar. Meu irmão, claro que você não vai. A Bíblia diz que nós devemos fugir das tentações. A Bíblia diz que se nós temermos a Deus, resistirmos ao diabo, o diabo foge da gente. Mas não tem tentação que foge de crente, tentação cai para cima. Você não vai encontrar um texto bíblico dizendo, resista às tentações e ela fugirá de você. Não, não, tentação ou você foge, ou você vai se lascar. Então o que você precisa fazer? Se eu sei que aquilo ali vai me conduzir ao pecado, eu não preciso nem orar para saber se eu faço ou não faço. Vai me afastar de Deus? Estou fugindo. Vai me afastar de Deus? Não preciso nem orar para saber se eu devo ou não devo. Eu vou sair, eu vou me afastar. É a porta de emprego que abre, que vai te tirar totalmente da presença do Senhor. Você não vai estar nem um dia na casa de Deus, você não vai estar nem um dia diante do culto, você não vai estar nem um dia louvando ao Senhor. Aí você vira e fala, Deus está me dando essa bênção. Não, Deus não te dá nada que te separe dele. Nada que vem para te afastar de Deus, vem de Deus para você. Guarda isso no seu coração. Qualquer coisa que vier, por mais bênção que pareça, se te afastar de Deus, não vem de Deus. É do diabo para te destruir. Porque Deus jamais vai colocar alguma coisa que te afaste dele. Então, se você olhar para a Bíblia, você vai ver. Sadraque, outro exemplo que eu coloquei aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego precisaram orar para saber se eles deviam se curvar diante da estátua do rei? Sim ou não? Claro que não. Era uma decisão que a Bíblia já deixava claro para eles. Não adorarás a nenhum Deus senão o Senhor, o teu Deus. Não se curvará diante de nenhuma estátua, de nenhuma imagem. Então eles não precisavam nem orar. Senhor, se nós devemos nos ajoelhar para que não morramos, para que não sejamos lançados na fornalha. Não, não. Nós não vamos nos curvar, Senhor Rei. E se Deus quiser nos livrar da morte, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, não nos livrará. De qualquer modo, não nos curvaremos diante da sua imagem, da sua estátua. A Bíblia já deixava claro. Então, nós vemos aí que existem momentos onde nós não precisamos nem orar para tomar decisão. A Bíblia já está deixando claro, faz parte da nossa livre agência, nós podemos decidir e fazer de acordo com aquilo que agrada ao nosso Deus. O segundo princípio que eu quero observar com você aqui nessa noite para saber as decisões, são as circunstâncias. As circunstâncias. Veja, Lucas capítulo 14, verso 28 e verso 31. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se com o dinheiro que tem é suficiente para completá-la? Verso 31 diz assim: e qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então veja, irmãos, Deus aqui ele nos ensina que nós precisamos observar as circunstâncias antes de tomar uma decisão. Antes, Jesus falando, qual é o homem que, saindo para construir uma casa, primeiro ele não senta e calcula para ver se com o dinheiro que tem ele vai conseguir concluir? E qual é o rei? Tem que primeiro calcular. Você primeiro precisa observar, avaliar as circunstâncias, para depois você tomar a decisão. Tem uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: para tomar uma decisão, todas as circunstâncias devem ser analisadas com profundidade. Todos os prós e contras devem ser levados em consideração. Não despreze nenhum fator. Observe todas as circunstâncias, todos os prós e contras, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode dar muito certo e o que pode dar muito errado. Você tem que observar tudo isso. Porque se você simplesmente falasse, não, eu tenho que tomar essa decisão, mas eu tenho que tomar logo, e não pensa nas consequências, com certeza você vai colher consequências depois. E o problema é, você vai enfrentar elas sem nenhum preparo, porque você não pensou nas circunstâncias adversas. Então observe todas as circunstâncias antes de tomar uma decisão. O terceiro princípio que eu quero observar com você aqui para sábias decisões, são os conselhos. Os conselhos. Sabe, queridos, Provérbios capítulo 11, verso 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Agora, o que precisa ser observado é que ter muitos conselheiros não significa ficar se cercando de pessoas que não podem te ajudar em nada.
É como eu falei no início aqui, tem gente que vai pedir conselho no trabalho, pede conselho com o colega, pede conselho com fulano, com a fulana, pede conselho para todo mundo. Gente que não tem nada para acrescentar. Aí você está com um problema familiar, e você vai pedir conselho para quem tem uma família toda destruída. Às vezes é aquele colega de trabalho que vira para você e fala: casamento é assim mesmo, cara, e larga essa mulher aí, essa mulher te dando uma dor de cabeça danada. Não tem um conselho que vem de Deus. Sabe, nós precisamos nos cercar de conselheiros, mas pessoas que realmente tenham algo da parte de Deus para nos orientar. Tem uma frase que Deus me deu, que é a nossa frase número 206, que diz assim: um forte sinal de maturidade é reconhecer que precisa de ajuda. Toda criança acredita que consegue sozinha. Então a pessoa madura entende: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. O imaturo é como a criança que: não, eu consigo sozinho, eu consigo carregar isso aqui. A criança acha que pode mais do que pode. Então, se você quer ser bem sucedido nas suas decisões, busque conselhos. Agora eu tenho um conselho para te dar. Tenha conselheiros, não apenas pessoas que pensam exatamente igual a você. Você precisa de ouvir conselhos de quem pensa diferente de você também. Porque se você só ouve conselho de pessoas que pensam do mesmo jeito que você: ah não, é isso mesmo que eu penso, tal. Toda vez que você procura alguém, você procura aquela pessoa que fala sempre o mesmo que você pensa, fala aquilo que você quer ouvir. Você com certeza não vai tomar as melhores decisões. Porque quando você ouve conselho de pessoas que pensam diferente de você, você pode pesar as circunstâncias, pesar as adversidades, pesar tudo o que está acontecendo, pesar os conselhos. Porque o conselho precisa ser entendido da seguinte forma: eu ouço os conselhos, eu avalio cada um deles para que eu tome a decisão. Eu não posso lançar sobre o meu conselheiro a minha decisão. Eu não posso lançar sobre as outras pessoas a decisão que eu preciso tomar, porque aí depois, se der errado, eu digo: foi o Daniel que me disse para poder fazer desse jeito. Mas quem fez foi você. Ué, você deve ouvir os conselhos, pesar todos eles, para que desses conselhos você tire a sua melhor decisão, guiada pelo Senhor. Então, nós precisamos de conselheiros. Mas veja, acima de todos os conselhos e conselheiros da terra, você precisa buscar sempre o conselho de Deus na palavra dele. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A sabedoria dos homens pode ser o mais inteligente de todos os sábios da história da humanidade, jamais se comparará à sabedoria do nosso Deus. E o que você precisa fazer? Buscar o conselho de Deus através da palavra dele. Buscar o conselho de Deus através da palavra dele. Senhor, fala comigo através da sua palavra. Fala comigo, Senhor, e na oração, enquanto você está orando, pedindo a Deus para te dar as direções, para as decisões que você precisa tomar, Senhor, fala comigo através da sua palavra. E vai ler a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça pregações, ouça mensagens da parte de Deus. Tem várias mensagens aqui no canal da Livres em Cristo, uma playlist só de pregações, que você pode entrar ali e: Deus, fala comigo, e deixa Deus falar. Tem a playlist de devocionais, que você pode colocar e ir ouvindo uma atrás da outra. Senhor, fala comigo, Deus, e Deus vai falar com você com certeza. Você tem que ter conselhos de pessoas idôneas, mas você precisa principalmente do conselho do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que onde há dúvida, onde há incerteza, onde existem decisões que você não está sabendo como tomar, que o Espírito de Deus, como conselheiro, maravilhoso conselheiro que Ele é, Ele vai manifestar durante esses dias sobre a sua vida ainda. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda essa semana, respostas de Deus virão sobre pessoas que estão diante dessa mensagem nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que onde havia dificuldades para tomar decisões importantes, o Senhor vai te dar direções claras durante essa semana, e a glória de Deus se manifestará na sua vida. Creia nisso, tome posse disso em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. O quarto conselho que eu tenho, o quarto princípio que eu tenho aqui para você nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é as promessas de Deus para a sua vida. Para sábias decisões, você precisa observar as promessas de Deus para a sua vida. Veja, tem uma frase que Deus me deu que diz: as minhas decisões de hoje constroem o meu amanhã. Por isso, elas precisam ser direcionadas pela palavra de Deus. Quais promessas Deus tem para a sua vida? Sabe, tem pessoas que querem tomar decisões que vão contrária à promessa de Deus. Tem gente que já tem direção clara. Deus disse, você vai ser isso, isso e isso. Aí você pega e fala assim, aí aparecem oportunidades, decisões, coisas que você precisa decidir ali, que vão totalmente na direção oposta total ao que Deus tem para a sua vida. Aí você ainda cogita a possibilidade. Senhor, eu devo fazer ou não devo? Eu devo ir ou não devo? Eu devo ser ou não devo? E aí Deus diz para você, mas eu já disse para você o que eu quero que você seja. Existe uma promessa minha sobre a sua vida. Então agora você tem que caminhar sobre essa promessa. Você não pode ir para a direção contrária. Sabe, tem pessoas que não conseguem compreender isso. Você precisa fazer o quê? Você precisa pedir a Deus. Se você é uma pessoa que não tem, eu não tenho uma direção de Deus clara, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, peça a Deus para que Ele te dê um texto bíblico que marque a sua vida. Um texto bíblico que seja o rema de Deus para você. Um texto bíblico que vai nortear você. Para onde eu devo ir? O texto que Deus me deu um dia é esse, então eu tenho que seguir essa direção. O que Deus falou comigo na palavra dele, é isso, então é isso que eu vou fazer. E norteado pela palavra de Deus, uma bússola. Peça ao Espírito Santo assim, Senhor, me dá um texto bíblico que seja o norte da minha vida, para eu caminhar por essa palavra. E aí, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai dar. Pode ter certeza que Deus vai dar e você vai começar a caminhar guiado por essa palavra. Tem uma palavra da parte de Deus sobre o nosso ministério, que nós vamos ser uma grande igreja, que nós vamos ser um ministério muito grande, que vai alcançar muitas nações, que vai abençoar muitas vidas. Eu caminho por essa palavra, eu não duvido. Aí as circunstâncias no mundo ao nosso redor, parece que está indo totalmente contrário, o mundo está de cabeça para baixo. E eu continuo dizendo, mas o Senhor disse, mas o Senhor disse, mas o Senhor disse, mas o Senhor disse, aleluia. Então nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. E aí eu quero dizer para você nessa noite, você precisa, em nome de Jesus, entender, a título de conclusão aqui, você precisa entender o seguinte, existem momentos que nós não devemos decidir. Existem momentos que nós simplesmente não devemos decidir. Quais são esses momentos? Quando eu não devo tomar uma decisão? Número 1, não tome decisões se as suas emoções estiverem muito afloradas. Como assim, pastor? Se você estiver com as emoções muito afloradas, não decida. Espera mais um pouco. Existem momentos que você tem que esperar. Espera, não toma decisão agora. Por quê? Tem uma frase, a nossa frase número 271, que diz assim: tomar decisões baseadas em suas emoções pode ser extremamente prejudicial, porque hoje você está sentindo uma coisa, amanhã você pode estar sentindo outra. Você está entendendo? Se você tomar uma decisão baseada nas suas emoções, hoje você está sentindo uma coisa, mas amanhã você está sentindo outra, e aí? Aí depois que você decidiu, problema sério. E tem uma outra frase que diz exatamente isso: não tome decisões baseadas nas suas emoções, elas podem mudar. E aí, depois que mudar, como que você resolve o problema? Jeremias capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Meu irmão, tem gente que quer ser guiado pelo coração, fala, não, faz o que o seu coração manda. Meu irmão, qualquer crente que virar para você e disser isso, o que o seu coração está dizendo para você fazer? Faz o que o seu coração manda. Essa pessoa não sabe nada de Bíblia. Nada vezes nada. Porque isso nunca vai ser o conselho de um cristão, nunca vai ser o conselho de alguém que conhece a palavra de Deus. O que o seu coração está dizendo? Seu coração está dizendo para você fazer, então faz. Isso aí é conselho do mundo, é conselho do ímpio, é conselho daquele que não conhece a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe, o coração é enganoso. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a Bíblia diz que os maus caminhos do homem procedem do coração dele. Que todo tipo de impureza procede do coração. Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, que procede do coração.
Então, nunca siga o conselho daqueles que dizem: o que seu coração está dizendo para você fazer? Faça. Ainda tem gente que é pior ainda, aquele que acha que conhece a Bíblia e não conhece, e vira e fala assim: mas a Bíblia fala que se o seu coração te condena, maior é Deus. É verdade, eu já ensinei isso aqui, guiado pelo Espírito Santo. Se o seu coração, que é pequeno e falho, te condena, Deus, que é maior, é infinito, te condena muito mais. É isso que o texto está dizendo. O texto não está amenizando, dizendo assim: não, se o teu coração te condena, fique em paz, Deus é maior para poder não te condenar. Não é isso, não. Se o teu coração te condena, seu coração é pequeno, é falho, seu coração é insignificante, se o teu coração, que é tão pequeno e falho, te condena, maior é Deus para te condenar muito mais. Então não faça. Então, queridos, não tome decisões baseadas nas suas emoções, porque elas podem mudar. Não tome decisão, número 2 aqui, não tome decisões se você se sentir pressionado pela opinião popular. Não tome decisões se você se sentir pressionado pela opinião popular. Olha o exemplo que nós temos na Bíblia. Temos vários, mas um exemplo que nós temos na Bíblia é o de Arão. Um exemplo danoso. Foi pressionado pela opinião popular e tomou a decisão de fazer o que o povo estava dizendo para ele fazer. Não tome decisões se você estiver se sentindo pressionado pelas pessoas. Esse é o momento de você dizer: não, ainda não tenho uma decisão, vou esperar mais um pouco. E ora mais, e pede a direção do Senhor, e depois toma a decisão guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas não toma a decisão baseado na pressão popular. Outro momento que nós não devemos tomar decisão aqui, número 3, não tome decisões se elas forem baseadas exclusivamente na sua vontade. Não tome decisões se ela for baseada na sua vontade. Nós vimos aqui, no outro ponto, o número 1 dizendo, nosso primeiro ponto aqui dizendo: não tome decisões se suas emoções estiverem muito afloradas. E agora, nós estamos vendo aqui: não tome decisões se elas forem baseadas exclusivamente na sua vontade. Aí tem uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: não tome decisões se elas forem baseadas exclusivamente na sua vontade. Você precisa compreender que a vontade passa, e depois de decidido, muitas vezes não podemos voltar atrás. Então, só o que restará é o arrependimento, ou pior, o remorso. Isso aqui é um ouro para cada um de nós. Não tome decisões baseadas se forem exclusivamente nas suas vontades. Espera. Ora primeiro. Espera a direção de Deus. Porque a sua vontade pode passar e depois não vai ter como resolver aquilo. E aí só tem arrependimento, ou pior ainda, remorso. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Quantas vezes, fala a verdade aí para você mesmo, quantas vezes você tomou decisões e depois disse: meu Deus, para que eu fui fazer isso? Eu podia ter esperado mais um pouco, eu podia ter orado mais, eu podia ter esperado a direção do Senhor, eu fiz, porque era minha vontade na hora, mas depois, que arrependimento. Então não tome decisões assim. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito. Coloca a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: eu nunca mais. Mas diga isso com fé, diga: eu nunca mais tomarei decisões se elas estiverem exclusivamente baseadas nas minhas emoções. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Para que o Senhor te dê a graça necessária, para que você possa tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, não é fácil. São muitas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. São muitas coisas que nós temos que fazer. Mas se nós soubermos que Deus está nos conduzindo nas nossas decisões, nós temos paz no nosso coração. E para que nós tenhamos paz de que Deus está nos conduzindo nas nossas decisões, nós precisamos apresentar todas elas ao Senhor em oração e aguardar que a resposta venha. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e nosso coração, para que nós possamos desfrutar da bênção do Senhor sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Eu quero convidar você para juntos orarmos ao Senhor nesse momento. Você que precisa tomar decisões importantes na sua vida essa semana. Você que está diante de dificuldades e lutas que carecem de decisões definitivas para a sua vida. Talvez você entrou nesse ano de 2021 e disse assim: não, esse ano eu preciso resolver minha vida, eu preciso decidir tudo, eu preciso resolver tudo. E o Senhor diz para você nessa noite: eu vou conduzir você em todas as decisões para a glória do meu nome. Aleluia. Creia nisso, feche seus olhos, vamos orar ao Pai.
Senhor Deus, diante do Senhor estão seus filhos e filhas. Homens e mulheres, Deus amado, que adoraram ao Senhor nessa noite, que receberam as tuas palavras, Senhor amado, que receberam orientações. Deus Santo, guarda na mente e no coração deles a tua palavra, Pai. Que eles decidam, Pai amado, exclusivamente, Deus Santo, depois de orarem ao Senhor e receberem as direções do Senhor. Pai amado, que eles não tomem decisões precipitadas, que nesse ano de 2021, Pai, com tantas coisas que precisamos resolver, decidir e fazer, não nos deixe só, Senhor, não deixe os seus filhos e filhas sozinhos, Pai. Senhor, existem homens e mulheres diante dessa transmissão, que precisam tomar decisões importantes. Senhor, existe uma pessoa que está diante dessa transmissão, Pai, que precisa, Deus amado, tomar uma decisão urgente, mas, Pai amado, que a mão do Senhor conduza essa pessoa, Pai amado, para que a tua direção a leve ao centro da tua vontade, Pai. Senhor, eu peço ao Senhor, como ministro do Evangelho, pela misericórdia que me foi conferida, que durante essa semana respostas claras para cada um dos seus filhos e filhas venham através da oração, venham através da palavra. Senhor, dá a cada um deles um texto, um rema, dê a cada um deles, Pai amado, um norte, para que caminhando, aqueles que ainda não têm uma direção clara, Senhor amado, do que serão, do que farão, do que precisam ser, que eles recebam a direção do Senhor, Pai, para que caminhemos todos rumo ao centro da tua vontade. Não permita, Pai, que tomemos decisões desastrosas, danosas, como tomamos no ano de 2020 e nos anos passados, Pai. Pai amado, mas que possamos lançar sementes abençoadas de obediência, de sabedoria, para que juntos, Deus amado, possamos viver colheitas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Onde há, Pai amado, decisões importantes a serem tomadas, que o Senhor venha conduzir os seus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, crendo na manifestação do teu poder em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a mão sobre o seu peito e a declarar assim: Senhor Jesus, eu creio que nesse ano de 2021 todas as minhas decisões, todas as decisões importantes que influenciam a minha vida, serão guiadas pelo Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, para que eu não cometa mais os erros que um dia eu cometi, mas que haja sabedoria, discernimento, para que eu possa viver o grande projeto do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Receba a graça do Senhor, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar.